Estamos de volta, hoje aqui com a doutora Maura Campos, falando sobre direito previdenciário para pessoas negras, né? De pessoas negras. E a nossa pergunta é, algumas pessoas ainda não sabem quais são os seus direitos. O que é fundamental todo trabalhador e trabalhadora saber? Primeira coisa que ela precisa é ter um seguro. E o direito previdenciário é o melhor seguro que ela pode ter na vida. Porque o seguro social, a previdência, ela te protege contra os riscos naturais. Por exemplo, a doença, a velhice, o tempo de trabalho. Portanto, toda pessoa trabalhadora precisa ter uma carteira assinada. Se ela trabalha por conta própria, ela precisa pagar o INSS, porque ninguém quer ficar doente, mas de vez em quando acontece. E aí, se ela não tem uma previdência INSS, um seguro, como é que ela vai se manter enquanto ela melhora de vida? Porque o INSS te paga, no mínimo, um salário mínimo. E aí você pode pensar, mas ela vai no hospital, ela recebe tudo. Claro, enquanto ela está no hospital, ela recebe toda a medicação, o cuidado. Mas e a hora que ela for para casa? Ela precisa comprar o medicamento, a alimentação, senão ela não vai nem melhorar. É sem alimentação. Né? Então, ela precisa fazer. Não é questão de querer, é questão de necessidade. Então, as pessoas têm a obrigação e o direito de ter um seguro social. E como que o direito previdenciário impacta essencialmente e especificamente a comunidade preta? Impacta porque, principalmente na área doméstica, porque apesar de uma lei que manda assinar a carteira das empregadas domésticas, que na maioria são pretas, né? Então, são poucas as empregadas domésticas que têm a carteira assinada. Então, se elas ficam doentes, como aconteceu na Covid, elas ficam doentes, não é mandada embora, ou não, você vai ficar um tempo em casa até melhorar. Como é que essa pessoa vai sobreviver sem aquele trabalho que ela tinha, que recebia todos os meses? Então, isso impacta diretamente. Se ela adoece, a patroa não vai querer que ela fique lá, porque ela precisa do trabalho feito e ela não tem condições de fazer. Então, ela vai embora. E ela vai viver do quê? Se ela tivesse a carteira assinada, ela tinha o INSS e ela ia receber um auxílio doença enquanto ela estivesse precisando. E assim todos os catadores de papel, o pipoqueiro, o lavador de carro, precisa pagar o INSS. Porque é igual seguro de carro. Você faz o seguro e reza para nunca precisar. Assim também o INSS. Você faz o seguro do INSS e reza para nunca precisar, a não ser na sua velhice. Realmente, muito importante. Tanto é que tinha uma época que eu fazia aula de vôlei. Assim, sou péssima, gente, mas eu fazia. E aí, durante um dos tempos, dos intervalos da aula, eu ouvi só a menina assim, ai, gente, eu tô muito mal, porque assim, meu pai entrou na justiça, porque a dona lá de casa vai ter que beber, e aí não pode demitir ela, porque senão a gente vai ter que pagar ela, mas também a gente não assinou a carteira dela, porque ela não queria assinar a carteira. Aí, tipo assim, lá em casa tá muito difícil, sabe? E assim, lugar de elite, entendeu? Todo mundo ali com dinheiro. Eu só olhei aquilo e eu falei assim, eu juro que eu nunca esqueci essa menina falando isso, que eu fiquei assim, eu não acredito que ela tá falando isso.
Não acredito. E tipo assim, não é uma coisa que ela pensou nisso. É claro que o pai dela falou isso pra ela, a mãe dela falou isso pra ela. Que a empregada lá doméstica não queria assinar a carteira pra tirar proveito quando pedisse demissão. Gente, nunca que isso existe. Nunca que isso existe. Ai, é porque eu não quero que você assine minha carteira pra eu te processar depois. Nunca que isso existe, gente. Pelo amor de Deus. Quando você assina a carteira, você ganha bem mais benefício do que se você não assinar. Mas é claro, você tendo uma carteira assinada, você tem um seguro, né, para os riscos de, como eu já pontuei, doença, envelhecimento, aposentadoria, né? Quando você fica... até quando se for preso. Quem é preso? Claro que é preso injustamente, né? Porque foi justamente, injustamente, a família recebe um bônus enquanto ele está recolhido. Sim. É verdade que funcionário público, se cometer um crime, é exonerado? Deve ser. Mas a gente vê aí Antigamente era, mas agora a gente está vendo a mídia aí mostrando que gente faz isso e aquilo e é bonificado, é o contrário, né? Então, mas o servidor público perde o cargo. Claro que ele tem um processo, que tem todo o direito de se defender. Isso no final, ficar comprovado que ele cometeu algum ilícito administrativo, ele perde o cargo. E o racismo estrutural também se reflete em acesso a benefícios sociais? Claro que reflete. Por quê? Porque ele não é aceito para trabalhar nas empresas. As empresas não aceitam ele porque ser negro. E quando aceita, o salário dele é menor do que no mesmo patamar, que no mesmo cargo ele recebe menos. E se for mulher preta, menos ainda. Então, essa é uma estrutura perversa. Claro, como eu já disse, tem melhorado. E vai melhorar se Deus quiser. Porque estamos falando, tem muita gente falando. Sim. E às vezes tem também aquele... Fala, eu não sou racista. Lá na minha empresa tem um negro. Agora, esse negro, numa mesa de negociação, ele vai ter voz? Não, é aquela pessoa, não sou racista, eu tenho amigos que são pretos. Tenho amigos que são pretos. O telefone, agora não tem mais telefone, porque de primeiro, quando tinha esse telefone fixo, o telefone é preto. Né? Com certeza, meu cachorro é preto. Não, eu tenho amigos, mas você vai a uma festa, quantos amigos negros esse que diz que é racista leva para a festa com ele? Realmente. Quase nenhum, né? Olha, é muito difícil. Igual... Quantos negros... eu só tenho muitos amigos que ele chama para almoçar na casa dele. Só os mais próximos, que pelo visto não são pretos, né? Assim, igual no filme da Barbie. Que assim, ela entra na sala lá da Mattel e ela, como assim, homens brancos que me desenharam? E ela olhava assim, só homens brancos e um preto, assim, e um gay do lado. E aí ela, como assim? Eu não esperava por isso. Vocês criaram um mundo inteiro de mulheres tão diversificados, mas a bancada não é diversificada. E aí, tipo assim, foi um tema que debateram também. Nossa, no filme da Barbie debateram vários temas, né? Mas foi um dos temas debatidos e eu fiquei pensando, realmente, tipo assim, falam tanto sobre inclusão e várias empresas falam o tempo todo de inclusão, mas você vai ver a bancada, Só um que não vai ter voz, porque ele falar e não falar ali é só para constar. E tem muitos.
e muitas pessoas competentíssimas, mas que não vão, porque ela serve para ficar no chão de fábrica. Mas para ter uma ascensão, uma posição, igual que eu acabei de falar que a moça disse que não ia se consultar com o médico negro. Realmente. E aí fala que não é discriminação, gente. É só opinião, né? Minha opinião. Se você não pensa assim, tudo bem. Mas a minha opinião é que eu não quero me constar com um homem preto, gente. É sempre esse discurso, né? E você pode citar alguns exemplos de situações em que pessoas perdem seus direitos por falta de informação? Isso tem demais da conta. Uma passagem. Uma vez eu entrei numa concessionária para comprar um carro. Eu e uma amiga que é branca, loirinha. Quando nós chegamos e sentamos, o rapaz só olhou para ela. E conversando e mostrando os carros. E quem ia comprar era eu. E ela estava com os 2 meninos dela, que era pequeno, um de 6 e um de 10. Ela pensou, é a babá, né? Das crianças. Meu Deus do céu. Aí eu só olhei para ela, saí e fui pro carro. Né? Falei, eu estou indo pro carro e vou levar os meninos. E fui pro carro. Aí o rapaz falou. Aí quando qual carro que você vai levar? Ela disse, não vou levar nenhum carro. Se o senhor me virar aqui, não cai uma moeda. Quem ia comprar era minha amiga preta, que é advogada da União, ia comprar à vista. Meu Deus do céu. Aí quando eu olho para a porta, ele estava na porta, coçando a cabeça, né? Quase que pedindo, pelo amor de Deus, volte. Bom, mas voltando à sua pergunta, muitas pessoas, às vezes, elas aceitam o trabalho e são aliciadas. Ou elas perdem o trabalho, ou aceitam o aliciamento do seu chefe. Que elas são porque eles têm aquela ilusão de as mulheres negras de senzala, né, que é boa para tudo menos para casar. Né? E aí, então, e aquelas mulheres que não têm fôlego para dizer o não, que principalmente se for casada, sem maridos, mãe solo, que tem crianças em casa para dar a comida, às vezes cede à importunação sexual do chefe para poder garantir a comida na mesa. Porque essa é uma estruturação racial perversa. Né? Então, isso acontece demais. Mais comum do que parece. É, mais comum do que aparece. Então, algumas podem dizer o não, mas muitas não podem. Não porque elas é isso e aquilo outro, não. Mas é porque ela tem criança em casa que precisa de um pão e um copo de leite. Que mudanças você gostaria de ver na política previdenciária no Brasil? Bom, a primeira política que eu gostaria é que ela fosse melhor fiscalizada para que os previdenciários, os assistencialistas, as pessoas que recebem da Previdência, não seja roubada. Então, precisa ser mais fiscalizada, porque não adianta o governo, a administração falar, precisa de modificar a Previdência, precisa de ter uma nova mudança, um novo estudo para a Previdência, se eles não estancam os buracos. Né? Quer dizer, cobra mais e sai mais dinheiro, vai ficar do mesmo jeito. Então, a administração, antes de pensar em cobrar, tem que fiscalizar, tampar os buracos.
por onde sai esse dinheiro. Como a gente viu, o rombo no INSS. Está vendo ainda que não devolveu. Uma briga aí, né? Pois é. Quem vai devolver? Quando vai devolver? E as pessoas necessitadas esperando a boa vontade. O que exatamente a gente estava vendo aqui, falou sobre vários assuntos, e uma das primeiras coisas que a gente falou no começo do programa é que você trata sobre violência obstétrica. O que exatamente é violência obstétrica? Bom, violência obstétrica é a falta de compromisso e empatia com as mulheres pretas. Não que as mulheres brancas, algumas não sofrem, mas as brancas ricas mudam de médico. As pretas pobres da periferia, ela vai denunciar o médico que está no bairro dela, só tem aquele posto. E se ela denunciar, ela não vai mais ser atendida. Ou se for atendida, vai ser com descaso. E outras nem sabem que está sendo violentadas. É aquela consulta que faz sem necessidade, que médico passa a mão na mulher sem necessidade, não é que não foi lá para aquilo, vai para uma coisa ele faz outra. O médico que tenta violentar uma mulher no consultório, é a violência. A mulher que está com dor, que vai para uma sala de parto, e ele não dá anestesia o suficiente porque acha que ela é negra e ela é forte para dor. Então, ele dá pouca anestesia. Então, tudo isso. Ou, às vezes, na hora de nascer o bebê, eles não cuidam como deve cuidar da mulher, por ela ser negra. De qualquer jeito, serve. Por que as mulheres negras são mais atingidas por esse tipo de violência? Porque são pobres, pretas e periféricas. Então, elas não têm condições, às vezes, de ter um dinheiro para pagar um ônibus. Como é que ela vai mudar de médico? Ah, vou procurar esse médico, não gostei desse médico. Ela não tem essa condição, porque ela não tem dinheiro para pagar, um ônibus vai ter dinheiro para pagar uma consulta médica. Então, ela se submete àqueles desmandos de alguns médicos, como aconteceu num posto aqui de Goiânia, que a mulher chegou em casa e contou para o marido o que aconteceu, e ele voltou lá no consultório e deu uma lição nesse médico. Uma lição, tá, gente? Deu uma lição nesse médico. E aí ele denunciou, ele saiu preso. Né? Então, são coisas assim que não tem estatísticas a grande maioria, porque não é denunciado. Porque se fosse denunciado, a estatística era grande. Eu estava numa reunião, estava com o Ministério Público e várias outras organizações, e aí falando o que nós devemos fazer. Aí eu falei da violência obstétrica. A primeira coisa que ele me pediu é estatística. Falei, doutor, como é que você quer um... Então essas mulheres vão ficar desassistidas, porque elas não denunciam. Não porque algumas não sabem que estão sendo violentadas. Outras sabem, mas fazer o quê? Elas não podem procurar outros médicos, elas não têm dinheiro para procurar outros médicos. Então elas se submetem à violência. Realmente, né? Quando a gente não consegue, quando a gente não tem nenhuma estimativa de estatística, então porque o caso é sério mesmo, né? Porque por muito tempo a gente viu aí falando sobre
assédio sexual, falando que não tinha dados, que não tinha estatísticas, porque as mulheres não denunciavam. E de tanto falar, agora a gente vê várias denúncias disso, várias denúncias de coisas que já aconteciam antes e que agora não é porque aumentou, mas é porque agora tem uma acessibilidade para as mulheres denunciarem, né? E quais medidas jurídicas podem ser tomadas por uma mulher que sofre dessa violência? Bom, o primeiro passo é denunciar. Aí ela pode denunciar na delegacia do seu bairro, pode denunciar na delegacia da mulher, ela pode ir no Ministério Público, ela pode ir na Defensoria Pública. Então, esses são os locais que ela pode denunciar. Esses são os locais. E aí, depois que ela faz a denúncia, aí o processo segue. Aí vai ter todo aquele processamento, vai chamar a pessoa, vai ouvir testemunhas e por aí afora. E no final das contas de tudo isso, é mandado o processo para a justiça dar o veredito. Mas você acha que esse processo é justo no sentido de, tipo, a maioria dos juízes são homens brancos e, assim, geralmente homens brancos estão do lado de homens brancos. Então você acha que tem essa justiça mesmo, esse juízo para realmente fazer uma... Olha, está melhorando. Certo? Está melhorando. Já foi pior. Já está melhorando ali. Os juízes têm estado atentos a essas violências, estão aplicando a lei. O Conselho de Medicina também está atento para punir os médicos inconvenientes, os médicos que saem da ética profissional. Tem melhorado, mas falta muita coisa ainda. Falta muito. E para não ter que passar por tudo isso, como garantir que as mulheres tenham um parto respeitoso e humanizado? Boa pergunta e difícil resposta. É verdade. Mas tem alguns, por exemplo, a lei diz que agora a mulher pode estar acompanhada de uma pessoa, da mãe, do marido, porque de primeiro não podia. Então agora tem a lei, fala que ela pode, se ela quiser, estar acompanhada. Ou de uma doula, que é uma profissional, tipo enfermeira, né, que vai acompanhando essa mulher durante a sua gestação e estar com ela na sala de parto. Isso também tem melhorado bastante, as mulheres têm se sentido mais seguras. Então, mas essa legalidade ainda está muito incipiente. Tem que ser mais divulgada para mais mulheres tomarem conhecimento disso, para que na hora do parto estar acompanhado de alguém da sua confiança. Assim, foi muito bom receber você. Realmente são temas muito importantes que a gente precisa falar. Foi muito bom suas orientações a respeito dessa violência obstétrica, do caso de você falar sobre essa questão de que realmente mulheres negras são mais violentadas nesse sentido, porque racismo, né, gente? Não tem outra explicação. Por acharem que ela aguenta mais dor, ou por ela ir em profissionais que seja mais acessível pela situação financeira. Então é muito importante. Muito obrigada por ter trago essas questões para o TV Alegria. É muito bom você orientar o pessoal aí de casa. Deixa o seu Instagram para o pessoal aí de casa te seguir e poder falar com você. Eu que agradeço o convite para estar na TV Alegria e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com as pessoas que precisam ouvir e saber dos seus direitos.
O meu Instagram é maura.domiciana. E quem quiser me seguir e acompanhar, estou à disposição. Muito obrigada. E quando precisar, estarei à disposição de vocês. A gente que agradece. Encerrar o Talk Pretas de hoje é reconhecer que conhecimento é poder. A doutora Maura Campos nos apresentou e nos mostrou que lutar pelos nossos direitos previdenciários e combater a violência obstétrica não é só apenas uma questão jurídica, é uma questão de respeito à vida e à dignidade da comunidade negra. E além da sua atuação na advocacia, a Maura também nos inspira como escritores, mostrando que nossa voz ecoa em múltiplos lugares. Obrigada, Maura, por compartilhar sua trajetória, sua luta e sua palavra. E você hoje que nos acompanhou. Muito obrigada por fazer parte dessa roda de escuta, aprendizado e resistência. Eu sou Débora Francisca e te espero na próxima semana aqui na TV Alegria. Já baixa o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e siga nossas redes sociais, @TV Alegria Oficial, para não perder nada. Tchau!